A gente vive num mundo muito maluco, onde a gente não sabe nem nunca vai saber exatamente tudo que tem nele. Só que dá pra você imaginar, tem muita coisa ruim acontecendo, tem muita coisa boa, tem muita pista que a gente nunca viu e só consegue sonhar em algum dia ver. Mas principalmente vivendo numa metrópole ou cidade grande, essas ideias de bem ou mal, bonito e feio ficam amarradas facilmente em coisas do nosso cotidiano. Você sabe que ruim é crime acontecendo, desigualdade, monstros são assassinos, golpistas, bonitos são cidades iluminadas, caridade, atos de amor. Mas e se tivesse mais? E se os horrores do desconhecido desse mundo fossem mais do que pessoas ruins fazendo coisas horríveis? Isso no mundo de Vampire the Masquerade Bloodlines é respondido até que facilmente. Basta você em um dia ruim querer pegar um atalho num beco escuro. Basta você olhar um pouquinho mais a fundo naquela construção abandonada que você pode, pela primeira vez, topar de frente com um horror de verdade. E é esse horror que a gente vai destrinchar hoje, com exceçãozinha de uma pausa para uma obrigação contratual. Nesse climinha de horror que vai se instaurando nesse vídeo, você já pensou em customizar o seu navegador para caber nesse clima de terror? Pois agora você pode com o Opera GX, meu querido. Para você que gosta de uma experiência personalizada e que muda o seu gosto, um navegador normal pode ser como aquele jumpscare que você toma toda hora. Te assusta, mas é exatamente igual a todos os outros. E aí que entra o Opera GX, porque com o GX Mods, por exemplo, você consegue esteticamente mudar o seu navegador para representar essa experiência de terror que mais você acha interessante. Com diversos temas diferentes, você consegue customizar desde a tela de fundo, das cores das abas, até os sons. E a melhor parte nisso tudo é que você quem manda o que você quer e o que você não quer. Pessoalmente eu uso o Opera GX, mas eu não sou muito fã dos sons. E com alguns cliques eu posso simplesmente ir nas configurações e tirar os sons fora para poder criar a minha experiência de safe room de Resident Evil com até fundo animado. Olha o raio caindo. Para não atrapalhar sua ambiência depois de todas essas configurações, o Opera GX também tem embutido para você uma ferramenta para transformar toda a aba do seu navegador em uma aba escura. Assim você consegue emular perfeitamente esse seu ambiente de porão de algum jogo de terror. Ou você talvez está realmente um porão. Assim como bloqueadores de anúncios que vão parar de perseguir a sua jornada na internet. E isso combado com o VPN da Opera GX é o combo perfeito para você ficar fora do radar. E se você gostou de algumas coisas que eu falei aqui, mas você tem esse preguicinha ou até um receio de sair desse seu browser antigo, saiba que o Opera GX tem o Quick Import Tool, uma ferramenta feita especificamente para trazer tudo seu de outros browsers sem que você passe horas tendo que fazer isso tudo manualmente. Basta você entrar em configurações, sincronização, importar marcações e configurações, escolher o seu browser antigo e pronto, tá tudo importado pra cá. Então se você gostou do que o Opera GX consegue te proporcionar e quer ir a fundo no quanto você consegue transformar o seu browser em uma experiência de terror ou qualquer outra coisa, uma das coisas mais interessantes sobre esse browser é quão customizável tudo é. E se você clicar pelo link aqui da descrição, você consegue baixar o Opera GX totalmente de graça e de quebra você vai estar ajudando bastante aqui o canal, beleza? Muito obrigado ao Opera GX por patrocinar esse vídeo de hoje e vamos de volta pra Los Angeles em 2004. Mentira, eu nunca saí daqui, eu tava nessa lan house esse tempo inteiro. Enganei todos vocês. Vampire the Masquerade Bloodlines é um jogo que te inicia como uma pessoa normal que virou uma vítima. Uma vítima de uma pessoa que conseguiu furar o campo da sua confiança, te levar pra casa só pra te transformar em um vampiro. Porém, não é só isso. Você não pode só transformar uma pessoa em vampiro sem nenhuma consequência com isso. E é por isso que nesse mesmo momento a sua porta é quebrada. Você e o cara que te transformou isso são levados a um julgamento inteiro de outros vampiros, onde um deles, o que eles chamam de o príncipe, decide matar a pessoa que te transformou no vampiro. Uma punição por quebrar uma das leis, mas te manter vivo. Essas regras que mantinham a sociedade dos vampiros longe da vista das pessoas impedia de mais pessoas como você perceber que naquele beco escuro e lugar abandonado, nas partes mais esquecidas pela sociedade, tem o verdadeiro horror desse mundo. Então você é jogado de volta no seu novo esconderijo e é quando você descobre que existe uma sociedade inteira de vampiros e monstros vivendo entre nós. Bem-vindo! Vampire the Masquerade Bloodlines é um jogo que, assim como o nome dele, é bem grande. Ele é um RPG que foi lançado em 2004 que colocava a gente em um mundo gótico e bizarro no pior lugar da Terra, Los Angeles de 2005, nos Estados Unidos. Assim como introduzia a gente a essa ideia insana de que existem vampiros que vivem em sociedade em meio aos seres humanos, escondidos com seus clãs e suas organizações próprias, todas voltadas a nunca serem descobertos, exercendo funções comuns na sociedade e às vezes liderando a mesma. E às vezes também morando no esgoto e comendo ratos. Quando a gente começa esse jogo, a gente
gente é jogado em meio a um conflito que tá acontecendo entre esses clãs de vampiros, onde tá um tentando exterminar todos os outros e acabar com essa sociedade. E pro protagonista, que é um vampiro recém-formado, é aberto esse mundo que parece que foi escondido debaixo do nariz dele esse tempo inteiro e ele não fazia ideia. Dentro dessa sociedade de vampiros existe algo chamado de The Masquerade, ou as máscaras. Uma série de regras de conduta, uma espécie de acordo entre as criaturas da noite que todos têm que seguir para impedir que a humanidade conheça da existência dos monstros que existem em meio a eles. E isso consiste em desde você não sair se alimentando de sangue humano na frente de todo mundo, até matar friamente quem é que comece a ter uma ideia de que vampiros existam, mesmo que seja só uma piada. A nossa identidade como vampiros vem meio que disso, porque a pessoa que fez o ritual pra gente se tornar um vampiro quebrou uma regra gigantesca das máscaras e por isso ele foi morto e substituído por você. E assim começa esse jogo. Esse mundo comum que a gente achou que vivia guardava muito mais segredos do que a gente conseguia imaginar. E ele faz questão de mostrar isso de pouco em pouco pra gente. E essa é a parte assustadora. Assim que você dá do seu novo cafofo que você vai morar perto da praia de Santa Mônica, as suas primeiras missões dadas pelo príncipe Lacroix, um vampiro dono de uma empresa gigantesca e líder da Camarilla daquela região, essa seita de vampiros que criou essas regras que todo mundo segue, te dá certas missões pra você ajudar vampiros do local. Você acaba virando o serviçal que faz tudo. O primeiro cara que você ajuda é um mano chamado Mercúrio que queria comprar uns explosivos pra uma missão, mas ele foi interrompido, cercado e espancado por um bando de bandidos. A sua missão aqui é ajudar ele a recuperar esses explosivos antes que eles descubram da existência deles. Ele pede ajuda também pra você dar uns analgésicos pra ele, porque ele tá quase morto. E a única coisa mantendo ele vivo quando você conversa com ele é o sangue de vampiro. Em um hospital ali do lado você encontra esse analgésico pro Mercúrio, mas além disso você encontra essa mulher passando mal. Ela sofreu algum tipo de ferimento e a sua reação ao ver ela nesse estado é oferecer o seu sangue pra ela. Mesmo sangue que o Mercúrio falou que mantém ele vivo. Acontece que sangue de vampiro é viciante aqui. Ela descreve sendo como uma droga, ele cura, regenera, porém tem um pequeno custo nisso. Uma vez que você consome sangue de um vampiro, ele te transforma em um carniçal. E aqui que você aprende que existem diversas hierarquias diferentes de vampiros e coisas que nem são vampiros habitando entre a gente. Depois que você entrega seu sangue pra essa mulher, ela começa a ficar obcecada por você, indo atrás de você na rua, e você pode transformar ela no seu serviçal. Tudo por conta desse seu sangue que é tão viciante que alguém que prova precisa demais e ela vai fazer qualquer coisa pra ter. Por mais que eu acho que você conseguir transformar pessoas em carniçais já começa a tocar nos temas bizarros desse mundo, a primeira vez que o jogo te mostra algo verdadeiramente perturbador e fora do padrão até aquele momento é quando você decide ir atrás dos bandidos que bateram no Mercúrio, que estão escondidos no pier de Santa Mônica, mas quando você chega lá, não dá pra ignorar uma coisa. Bem em um poste de luz tem um cadáver todo estrupiado e pendurado nele, com sangue jorrando, criando essa poça que chega até o chão. Até os policiais da área parecem bem assustados com o que foi que fez isso com essa pessoa. Não parece humano. A primeira vez que você escuta falar sobre esse assassinato que aconteceu no pier é bem no começo do jogo, quando você sai do seu apartamento, tem um jornal largado no chão que fala: pavorosos restos achados no pier. A polícia tá confusa. Eles estão chamando esse acontecido de Carnaval da Morte. Pelo que parece, esse aqui se trata de um serial killer que tá matando várias pessoas e deixando largados por Los Angeles. Esse é o início dessa questline que assim que a gente pega, quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei com muita vontade de ir a fundo e tentar descobrir quem é que é esse serial killer de Santa Mônica, ou o que é ele, acho que é mais fácil de perguntar. Mas essa questline é muito mais complexa do que só isso. Ela passa por diversas localizações dentro do jogo e no momento que a gente vê ela aqui, não tem pista nenhuma que indique um lugar que a gente pode ir ou quem é essa pessoa. Foi um crime sangrento, mas impecável até certo ponto. O que resta pra gente é só prestar atenção e esperar ele agir de novo pra poder pegar ele assim que der. Enquanto isso, as nossas missões aqui como um vampiro novato levou a gente a conhecer duas irmãs extremamente malucas. É sério, elas são piradas da cabeça. Elas fazem parte de um clã chamado de Malkavianos. Esse é um dos vários clãs de vampiro que tem dentro do jogo e esse é especialmente conhecido por ser um clã de gente maluca. Os Malkavianos são condenados pela maldição da loucura, o que faz eles falarem um monte de bobagem que ninguém entende direito em meio às palavras, mas ao mesmo tempo eles conseguem ter uma sabedoria fora do comum. Quando você começa o jogo, você consegue criar o seu personagem dentro de vários clãs de vampiros que tem dentro do jogo, e você consegue ser um Malkaviano, o que vai transformar todo o diálogo que você tiver dentro desse jogo em coisa desse tipo aqui. Uma dessas irmãs que a gente conversa aqui fala sobre um hotel abandonado gigantesco que ela comprou e ela queria que você limpasse o local pra ela. Ela fala que o que aconteceu lá pra ficar abandonado esse tempo inteiro é que um pai matou a sua família inteira lá dentro há muito tempo atrás
mais, e desde então esse hotel foi interditado e abandonado, fazendo assim ele ficar largado do jeito que tá. E caso você não tenha percebido, o limpar em questão significa limpar o lugar de fantasmas que assombram lá dentro. Sim, fantasmas existem. O Ocean House Hotel é o primeiro momento onde você sente que o jogo virou de terror do nada. E funciona muito bem como uma parte de terror dentro desse jogo porque é sutil, mas ao mesmo tempo ele não tá escondendo nada de você. Você chega nessa mansão gigantesca abandonada pelo esgoto com uma chave que quem te deu falou que lá dentro tá abandonado. Então quando você chega na entrada, você já espera isso, tem esse ar pesado, você consegue ver o hotel todo decrépito e parado no tempo. Quando você pega a chave de entrada do hotel, um carro desligado ali liga e bate no container que você tava. Ninguém controla esse carro. Entrando dentro do hotel é quando eles saem das rédeas de verdade. Assim que você entra dentro desse hotel, os lustres começam a tremer em volta de você. E logo lá no fundo você consegue ver uma figura parada. Parece estar segurando alguma coisa. Todo nesse lugar parece que quer tacar algo em você. E isso combinado com essa atmosfera quieta desse hotel abandonado consegue realmente te deixar arrepiado enquanto você tenta entender o que exatamente aconteceu ali. O terror dessa parte funciona porque ele é direto ao ponto. Ele não precisa criar uma tensão. Fantasmas existem. Ela já falou isso pra você. E você tá indo expurgar um. Mas eu confesso que é de tremer na base essa parte. Por conta dessa confirmação, essa ameaça não vira um e se eles existem, mas sim um quando. As minhas partes favoritas aqui são quando você vê essas coisas, porque elas não estão nem um pouco escondendo isso de você. Esses fantasmas querem que você saiba que você não era pra estar aqui. Pelo menos um deles não quer. Você entra em um corredor fechado, escuta na tua orelha uma voz falando que ele tá aqui. E quando você vira, tá o marido te olhando fixamente e demorando pra sumir, até que ele some. Quando você tenta subir pro segundo andar e cai direto no subsolo do hotel, você fica de cara várias vezes com esse mesmo cara. Às vezes ele é só passos, mas às vezes ele aparece na tua frente e ameaça ir até você, só pra sumir logo depois. Durante todo o percurso você vai encontrando notícias antigas. Família perdida, um corpo de bombeiros procura cadáveres em Ocean House. Inferno no hotel, cabeça de achada na despensa do motel. Polícia diz, uma segunda foi picada como lenha. E desenhos dessa pessoa terrível, feito por uma criança. No mesmo quarto escrito, riscado na parede, vai embora. Tem dois fantasmas nessa parte. Um deles é esse cara e o outro é essa mulher de vestido branco que aparece várias vezes pra você, mas que não é hostil. Ela parece estar guiando você pra um lugar. Através de apontar, através de correr de alguém, mostrar o caminho, ela tá contando uma história aqui. A história da morte dela. O que aconteceu aqui nesse hotel foi um assassinato de uma família inteira por um marido que achava que a esposa tinha traído ele e num surto de raiva, ele pegou o machado dele e matou os dois filhos e a mulher. Tudo porque ele achou que um talismã que ele ganhou da mãe dela era na verdade de um admirador. Enquanto a gente corre por essas salas e corredores e esse fantasma tenta expulsar a gente a todo custo, através de jogar coisa na gente, derrubar elevadores, trancar a gente em armadilhas, a gente consegue subir até o quarto deles, onde a gente consegue ver um flashback do quarto todo arrumado, com um amuleto em cima da mesa e tudo organizado. Então, quando a gente pega esse amuleto, o lugar todo desmorona e volta a ser aquele hotel que pegou fogo, com a vista pro mar desse lugar onde essa família estava hospedada. De todos os momentos de terror do jogo, esse é um dos que eu mais acho puxado pro terror, no sentido de você fazer se sentir impotente enfrentando algo que você não conhece direito. É a primeira vez que você lida com uma criatura que não é um vampiro, é a primeira vez que a solução não é sair atacando ou atirando. Mas eu percebi que esse jogo gosta de fazer isso, criar essas mini sessões onde eles mostram, através de te passar por uma experiência bizarra, o quão obscuro e escondido são certos segredos desse mundo e até alguns que são estranhos pra um vampiro. E agora que você não é mais um cidadão comum, você consegue ver cada um dos cantos mais sinistros que esse mundo tem pra te oferecer. Quando isso acontece, eu fico imaginando eu nessa situação, saca? Quando você nasce e cresce, falam sobre essas histórias de lobisomens, vampiros, aparições. Todas essas histórias servem pra te dar um medo quando você é criança, mas quando você cresce, você desmistifica ela aos poucos, com um pequeno grauzinho de e se fantasmas realmente existem? Nesse mundo eles existem. É meio clichê dizer que o Ocean House é um dos momentos favoritos desse jogo, porque aparentemente é o de muita gente também. Ele é um bom gostinho do que ainda mais esse mundo esconde, que a gente mal viu até o momento. E tem muito mais, pra ser honesto. Depois de um tempo e concluindo algumas dessas missões, a gente é liberado para poder explorar o centro de Los Angeles, Downtown. Aqui é o lugar mais lotado de arranha-céus e pessoas de toda a cidade. Ela é a parte mais sombria e gótica também do jogo todo, que por mais que a gente esteja numa área bem iluminada da cidade, o centro dela, tem muitos cantos escuros, becos, ruas destruídas e pessoas estranhas andando por toda a parte. E bem no coração dela é onde a gente encontra a torre do Lacroix. Downtown é uma parte muito importante da história de Vampire the Masquerade, porque é aqui que a história começa a pegar um
hit. Depois de concluir o objetivo do Mercúrio de explodir um galpão com bombas, ajudar as duas irmãs malucas, que, spoiler, é uma só com duas personalidades, e finalmente colocar os pés na torre pra falar de cara a cara com Lacroix, a gente vira meio que o lacaio que faz tudo o que ele precisa nesse momento da história. E uma dessas coisas é recuperar um sarcófago de um vampiro ancião. Sim. E ele quer recuperar ele, porque reza a lenda que se o vampiro acordar, o apocalipse vai acontecer. E enquanto a gente tá nessa missão esquisita pro Lacroix, a gente pode curtir um pouco Downtown nesse meio tempo, porque tem muita coisa acontecendo por aqui. Tanto que algumas dessas coisas me chamaram muito mais atenção do que o que o Lacroix quer com a gente, esse vampiro ancião. Nós, uma hora ou outra, encontramos um bar de vampiros anarquistas que são meio que opositores do Lacroix e um padre que parece ter sido tirado direto do Matrix. Isso é anos 2000 nos videogames. Esse é o Strauss. Você vai se acostumar com essa estética desse jogo. Quando a gente visita ele pela primeira vez, ele fala sobre uma doença que tá sendo espalhada por Downtown e tá infectando pessoas. E por conta que vampiros se alimentam de sangue de pessoas, tá todo mundo preocupado. Nas ruas dá pra encontrar equipes de controle de praga tentando entender de onde vem essa tal doença que tá afligindo tanto pessoas quanto vampiros. E a gente pode oferecer ajudar ele aqui. O pessoal do bar dos anarquistas sugere que essa praga vem de um Plague Bearer, um vampiro que não tá nem aí pra qual sangue ele tá se alimentando, então ele tá só passando isso pra frente como se não fosse nada. Então uma das vampiras sugere pra gente começar procurando um carniçal que eles conhecem e que tem desaparecido depois de um tempo porque ele tava meio estranho. Esse cara tinha desaparecido fazia uns dias. A última vez que ele foi visto, ele tava nos apartamentos dele. Indo até lá, invadindo o apartamento dele, a gente descobre que ele tá morto. Ele tinha pego essa doença. Quem passou pra ele foi uma garota que começou a demonstrar sintomas um tempo depois e avisa pra ele pelo correio do telefone que a gente consegue escutar na casa dele. A namorada dele vive no andar de cima e quando a gente invade o apartamento dela pra poder encontrar mais pistas, a gente encontra ela deitada na cama, praticamente morta. Ela tinha energia suficiente só pra falar pra nós que isso tudo começou quando ela se encontrou com uma mulher em um hotel da cidade. Que assim que a gente vai atrás, é descoberto que ela é uma vampira, também infectada. Ela era uma das pessoas que tava passando esse vírus por aí. E sim, uma das, porque o que a gente tá lidando aqui é um culto. A Irmandade do Nono Círculo, um culto fechado e escondido de vampiros que estão infectando pessoas normais para tentar espalhar a palavra deles. Vampiros de vários clãs estão envolvidos nessa daqui. Essa mulher, por exemplo, é uma toreadora, um clã de vampiros focados em artes e expressão de si próprio. E essa em específico estava focada em infectar garotas da noite. O outro que a gente encontra depois ouvindo de mendigos histórias sobre um monstro que atacou eles e quase arrastou um deles pro esgoto. E indo atrás desse monstro e seguindo essas sessões embaixo de Los Angeles, a gente descobre que é um vampiro também, um Nosferatu, um clã de vampiros que são muito confundíveis com monstros porque eles são muito feios. Esse cara teve arrastando pessoas pro fundo do esgoto para matar elas de jeitos bizarros e infectando moradores de rua que acabaram passando essa praga ainda mais pela cidade. Quando a gente chega lá, a primeira imagem que a gente tem do lugar é ver um policial estirado e aberto, com os braços abertos e caindo pra fora, pendurados nesse lugar totalmente vermelho. E quando a gente dá um jeito nesse vampiro, no corpo dele tem um convite com uma imagem que denuncia exatamente onde a base desse culto tá. O lugar é um canto da cidade que tem bem um símbolo gigantesco, que era igual o que tava no papel. Quando a gente entra lá usando o convite com esse atendente que deixa a gente entrar por causa que a gente tem ele, dentro do lugar tem zumbis por toda parte que tentam te matar no seu caminho pra dentro dessa construção. É a primeira vez que a gente vê zumbis mesmo. E bem no centro dele é onde você encontra o líder, o Bispo Vic, um vampiro também toreador que tava pregando na hora que a gente chega. O Vic é esse cara maluco que fala que a doença que ele tá passando por todo mundo é como se fosse uma bênção que todos deveriam ter. E depois de você ensinar pra ele que não é bem assim que funciona e matar ele numa boss fight, onde você vê esse vampirão teleportando rápido pra caralho e lidando com o combate desse jogo que é perfeito. É o combate dele, perfeito. A gente consegue desestruturar completamente esse culto e acabar com todos os portadores desse vírus. Pra, acima de tudo, não deixar que isso acabe quebrando as máscaras, nem espalhe pra mais ninguém. O mundo das criaturas da noite é um mundo muito mais bizarro do que parece. Em Downtown, a gente descobre pela primeira vez mais rastros sobre alguns clãs e criaturas que quebram acordos criados entre todos os vampiros na cara dura mesmo. Algumas que não estão nem aí pros seus próprios clãs e só ligam pros seus próprios objetivos, têm seus próprios mantras. Outros
acreditam que eles são superiores aos humanos e por isso deveriam quebrar esses códigos para poder mostrar essa superioridade, e acaba que transforma o maior inimigo das criaturas da noite serem elas mesmas. Esses poderes, que também dão possibilidades deles, por exemplo, criarem um culto, também ameaçam a própria existência deles mesmos. Basta um grupo de vampiros começar a tacar o foda-se e infectar as ruas de Los Angeles, e isso já começa a atrair a atenção do governo, que todo mundo começa a suspeitar de coisas e se questionar demais, e essa linha de regras inteira criada há centenas de anos para proteger a sociedade dos vampiros é ameaçada como se não fosse nada. Os Sabás, a gangue principal que a gente luta no meio da história, estão justamente tentando fazer isso, mostrar que são superiores aos humanos, fazerem eles serem conhecidos, quebrarem essas regras e mostrar superioridade. E tem uma parte da história que mostra o quão sorrateiramente eles fazem isso. Quando a gente termina o que a gente tinha pra fazer aqui em Downtown, depois de ajudar o príncipe a recuperar o sarcófago dele e descobrir que alguém roubou o sarcófago, que faz a nossa próxima parada em Los Angeles ser Hollywood, pra tentar encontrar o líder dos Nosferatus que aparentemente vendeu as informações desse sarcófago. Mas antes da gente fazer isso, um último trabalho me chamou a atenção. Todo esse tempo como vampiro novato, tu sai fazendo um monte de trabalho pra um monte de gente. Alguns deles nem são vampiros, você só meio que faz esse trabalho porque você tá no lugar certo na hora certa, mas um desses envolve um vampiro chamado Arthur que queria que a gente encontrasse um caçador de recompensas dele que tinha desaparecido. Esse cara tinha sido sequestrado por um dono de uma clínica de prostéticos chamado de Gimbal, que, pausa por um segundo aqui, por si só já é uma quest totalmente demoníaca se você começar a pensar nos detalhes dela. Tem esse cara chamado Gimbal, que é estranhamente viciado em partes de corpo e pessoas com membros amputados. Ele cortou o próprio braço, depois sequestrou pessoas e fez a mesma coisa com elas. Ele tem um monte de fotos e partes de corpo na oficina dele. Ele é muito esquisito, ele tem cara de Jack. Enfim, e assim que a gente resgata ele, o Arthur nos dá outro trabalho de ir caçar um bandido que ele tava procurando chamado Murray. Esse Murray, pelo que parece, estava escondido aqui em Downtown. Eu invado o apartamento dele, descubro sobre um encontro que ele ia ter com outros dois indivíduos em uma construção abandonada da cidade. E assim que eu chego lá, o que eu encontro é mais uma das vítimas do serial killer do Carnaval da Morte. Só uma carnificina, sem nenhuma pista. A única testemunha do lugar é um morador de rua que ficava nessas partes e viu tudo o que aconteceu porque ele estava escondido. Ele viu o Murray e um amigo dele chegar nessa parte, esperar por alguém, e assim que o Murray saiu para fazer uma ligação, ele foi atacado por algo com garras e vontade de matar. E é aqui que a gente confirma, isso não é obra de um ser humano, isso é obra de um vampiro. Foi um vampiro que cometeu todos esses assassinatos. É um vampiro que tá chamando toda essa atenção. Fora o que o Mendigo falou, não tinha muita informação útil na cena do crime, com exceção de, se você subir no segundo andar, você consegue encontrar uma chave para um lugar chamado Lucky Star Motel em Hollywood. E nesse ponto, eu já sabia 100% onde era o meu próximo destino. Lucky Star Motel é uma das maiores construções de Hollywood, é difícil de errar. E entrando lá dentro e correndo em direção ao quarto com o número da chave, a gente chega a tempo para poder presenciar o assassino fugindo e o Murray morto no chão. Mas dessa vez ele não matou sem deixar rastro. Ele deixou um cartão em cima da mesa e esse cartão marca um lugar. É o Ferro Velho de Santa Mônica. E indo até esse Ferro Velho e chegando pela parte de trás, a gente começa a perseguir essa figura aqui. Quando a gente consegue confrontar ele, esse é o serial killer que as notícias tanto falavam. A gente estava de frente com um vampiro Kadef, mas mais importante que isso, um violador das máscaras. Confrontando ele aqui e o porquê ele andou quebrando o acordo das máscaras e veio simplesmente assassinando pessoas à torta e à direita dele, ele explica que ele fez isso por justiça. Essas pessoas específicas que ele matou eram pessoas que foram responsáveis pela morte da família inteira dele aqui. Esses criminosos mataram a família dele só porque eles queriam assaltar uma casa e eles estavam na frente. Children were butchered by small-time criminals just looking to rob a house, steal a car. No sense to any of it. No plan, no ransom, just kill them because why? Because they were there in the way? Os criminosos, então, se safaram disso. Mesmo sendo fugitivos, nenhuma justiça tinha sido feita, enquanto a família desse homem inteira estava morta. Isso puxou ele para essa forma mais bestial, perdendo a humanidade e começando a estraçalhar cada um deles sem piedade, fazer eles pagarem. Quando você fala com ele, ele não se arrepende do que ele fez, porque ele fala que esses caras mereciam, e você, depois de ouvir essa história toda aqui, tem uma decisão para fazer. Esse cara tava quebrando o acordo das máscaras, o que significa que é mais do que justo matar ele por colocar em risco a descrição da sociedade
cidade inteira das criaturas. Porém, você também consegue convencer ele a fazer ele parar de sair por aí matando bandidos. Essa escolha do jogo vai muito do que você tá jogando, na minha opinião. Cada clã de vampiro meio que vê as máscaras de jeitos diferentes, por mais que seja importante pra todos eles. Quando eu joguei esse jogo pela primeira vez, eu criei um vampiro do clã Ventrue, um clã que é ligadaço à Camarilla, e consequentemente o acordo das máscaras importa muito pras pessoas desse clã. Então, pra ela, tanto faz os motivos pessoais que esse cara decidiu pra fazer o que ele fez. Ele não fez direito, a polícia acabou se envolvendo e ele ganhou até um título de serial killer. Então, quando chegou nessa parte aqui do jogo, eu tava atirando antes mesmo do diálogo sequer acabar. Mas pra um malcaviano, um toreador ou até um caitiff, as máscaras podem não ser tão importantes assim. Vai muito do que você quer jogar e de como é o personagem que você criou. Mas independentemente da sua escolha aqui, o Carnaval da Morte vai ser solucionado. Essa é a última vez que aquele vampiro vai atacar, seja porque a gente convenceu ele ou porque ele vai morrer. Tem mais um momento nesse jogo que eu queria mostrar, e ele tem a ver com uma missão que você faz em Hollywood. Hollywood é essa parte bem melhor iluminada da cidade, que tem todo tipo de diversão noturna pra caso você tenha interesse nisso, e algumas mais nerds caso você queira também, como nesse PC aqui, nessa lan house, que tá nesse exato momento transmitindo a live do Ryan Red, que acontece toda quinta e sexta na twitch.tv/oryanred. Se você quiser ver mais conteúdo meu, cola na live lá. E deixa um like também nesse vídeo, dá bastante trabalho fazer esse tipo de vídeo, e o engajamento de vocês é o que geralmente paga esse tipo de produção, que é gratuita pra vocês. Porém, mesmo sendo uma área bem mais iluminada, ainda tem muito mais coisa que é escondida nessas partes. Se você for no cemitério da cidade de noite, você não encontra fantasmas, eu acho. Mas você encontra um carniçal que fala que ele tem que fazer a vigia porque os corpos geralmente se levantam e viram zumbis de noite. Por um triz, por conta de um cara, as pessoas não descobrem que zumbis existem quando eles levantam e saem na noite. Quando você chega em Hollywood, a mando do príncipe, a missão é bem clara. Ele quer que você encontre os Nosferatus, porque eles sabem pra onde foi o sarcófago que ele tá indo atrás. Nosferatus são um clã de vampiro que se esconde completamente da sociedade. Eles são os vampiros mais parecidos com monstros que você vai conhecer. Eles têm essa cara desfigurada, pontuda, que impossibilita eles de viver em sociedade porque eles não conseguem se passar por humanos. Então o que resta pra eles é andar pelas vias dos esgotos de Los Angeles, andar por todo tipo de beco escuro e que impossibilita deles serem vistos, fugindo de todo tipo de luz artificial que mostre o quão feio eles são. Pra você ter uma ideia, você consegue matar uma velha de ataque cardíaco nesse jogo se você joga de Nosferatus. Yeah, what'll it be? Lord! Oh, sweet Jesus! É nesse nível de feiura. E a base, por assim dizer, dos Nosferatus fica no esgoto de Hollywood. O problema é que eles sumiram do radar do nada tem um tempo. Quando você chega em Hollywood, te obrigam a conversar com um barão que comanda essa área da cidade. O barão, então, fala que ele te deixa fazer o que você veio fazer por aqui nessa área se você fizer algo pra ele antes. E essa troca acaba se tornando uma investigação que você faz em conjunto com ele, porque o buraco do porquê esses Nosferatus sumiram vai ficando cada vez mais e mais embaixo. Tudo começa quando o barão te pede pra você pegar uma fita pra ele. Acontece que essa fita que ele queria era muito difícil de conseguir. O único cara que queria te dar ela tava totalmente paranoico, e quando você consegue marcar um encontro com ele pra poder pegar a fita, isso acontece. Ele tinha dito que ele começou a ficar paranoico depois de ver o que tinha dentro dessa fita, logo antes de ser pego por algum tipo de criatura e arrastado pros esgotos. E assim que a gente consegue descobrir onde estava essa fita através do que ele falou e voltamos pra ver sobre o que ela era, é um filme snuff. Eu falei que esse jogo é bem anos 2000. Na fita tinha uma mulher sendo perseguida e depois morta por essas criaturas totalmente deformadas que parecem ter sido feitas de carne colada uma na outra. É algo totalmente sobrenatural que não era pra estar sendo distribuído por aí. É uma violação clara das máscaras isso. E também tá ligado com o desaparecimento dos Nosferatus, já que essas criaturas também estavam nos esgotos. Depois de investigar um pouco a mais e falar com o dono de uma locadora de filme adulto e forçar ele a falar um pouco mais sobre a produtora desses filmes que colocava o logo delas bem no fim do que tudo acontecia, fazer uma pausa assim, que ideia burra do caralho, né? Tipo, você matar alguém e assinar que foi você que fez. Depois falar no YouTube que você fez isso. Então, depois de forçar ele, ele dá uma dica pra gente. Um telefone no meio de Hollywood que se você ligar e falar uma combinação de palavras específicas, ele te aponta pra um lugar. Quando a gente chega lá, a gente encontra esse quarto totalmente destruído. A única coisa que chama a atenção seriam essas patas do mesmo monstro que a gente viu no vídeo. Eles parecem ter entrado por algum lugar, matado quem tava aqui e fugido pela tubulação com o corpo. E em cima da mesa, um cartão pra parte de trás de uma lan house em Hollywood. Nesse ponto da história, você acaba pensando que esses caras são outro
tipo de culto que estavam fazendo esses filmes snuffs e espalhando por aí, usando algum tipo de magia, que eles são tipo algum tipo de vampiro também. Mas quando a gente chega na Lan House e entra usando esse cartão, ele dá acesso pra gente pra parte de trás da Lan House, que incrivelmente tem um estúdio de gravação lá. Mas você descobre que eles não estão ligados com a produção desses filmes, mas sim a distribuição. Porque quando a gente chega lá, o próprio estúdio começa a ser destruído por essas criaturas que começam a invadir ele. Todo mundo sai correndo, vira uma algazarra do caralho, e eles começam a matar cada uma das pessoas ali dentro, uma por uma. A única pessoa que a gente encontra e consegue falar a tempo explica que eles não fizeram realmente esses filmes snuffs e que eles só andaram espalhando. Um deles conseguiu encontrar essa fita em uma mansão gigantesca em Hollywood, então eles só começaram a copiar e mandar pra quem pagava. Essas coisas que atacaram o estúdio estavam, na verdade, tentando encobrir essas fitas antes de alguém como você ou o Barão descobrissem o que elas estão fazendo. E bom, esse cara, antes dele morrer, falou um lugar pra gente. E falando com o Barão sobre isso, ele te aponta a mansão pra você ir. Essa mansão é aquele set de gravação que a gente viu nas fitas. Uma casa com vários quartos que essa mulher corria pra tentar escapar dessas criaturas. Mas quando a gente chega lá, a estética dessa casa tá estranhamente normal. As janelas estão cobertas por fitas de papel, mas parece vazio. Isso até a gente entrar lá dentro pra ver o que tá acontecendo. Chegando por trás e abrindo a janela do terceiro andar, a gente vê esse interior totalmente destruído, transformado em quase como se fosse uma casa inteira feita de carne. Alguém transformou esse lugar em um criador dessas criaturas. E de quebra mudou essa casa inteira. Parece que a casa virou um organismo vivo mesmo. Porque sangue pinga até das paredes, parece ter pedaços de carne colados nela como se estivesse crescendo. E eu acho isso muito maneiro. É uma quebra muito foda que acontece quando você chega nessa parte do jogo. Porque pega essa ideia de uma lenda urbana como um filme snuff virar isso daqui. Isso mostra muito de como eles trabalham esse horror escondido, literalmente, que você vai descobrindo como um vampiro, que não tem só a ver com coisas cotidianos do mal humano, e sim do sobrenatural. Você luta com muitas criaturas dentro dessa mansão. São as mesmas que atacaram a mulher no vídeo, são as mesmas que atacaram a Lan House. E eles são barulhentos pra caralho, estão espalhados em todo o canto dessa casa e sempre vão pular na tua cara pra tentar te matar. Mas a cereja do bolo desse lugar é o porão, que quando você desce, você encontra quem tá fazendo isso e o lugar que ele tá fazendo isso. Era esse monstro aqui, um dos membros dos Sabbats que queria criar essas monstruosidades e jogar elas no esgoto pra tentar forçar os Nosferatus pra fora deles ou até eliminar eles, porque sem os Nosferatus a Camarilla ia ficar debilitada, e é justamente o que os Sabbats queriam. Esse cara tinha gravado essa fita só como um teste, mas como os produtores daquele filme roubaram ele e começaram a distribuir por aí, ele teve que agir pra encobertar. E é só matando esse cara depois de uma boss fight, onde ele fica teleportando e invocando mais dessas criaturas, que a gente consegue começar a limpar os esgotos dessas monstruosidades e acabar com esses monstros de vez, além da proliferação dessas fitas. Provavelmente alguém ainda vai ter essas fitas para poder espalhar por aí, como aqueles segredos da Deep Web, onde falam sobre a fita banida com esses monstros, mas muito provavelmente ninguém vai acreditar neles, porque ninguém tem provas de que isso aconteceu. E eu tenho que falar o quão foda eu acho essa quest. Desde o princípio, onde você começa no que é pra ser uma parte bem mais iluminada da cidade, e você começar a ir atrás desses mistérios que só vai crescendo. E é bem Hollywood que eles usam pra brincar com essa lenda famosa dos anos 2000 e os filmes snuff, filmes proibidos que contêm violência real e que vinham junto com todas aquelas centenas de lendas que a gente escutava sobre a Deep Web, a internet dos criminosos e pegar todos esses conceitos do nosso mundo moderno que fizeram muito parte do imaginário, principalmente do começo da internet, e transformar em algo do mundo das criaturas da noite, dá um significado pra coisas que a gente não tem realmente explicações, muito menos tem provas de que existem na nossa realidade. É só uma lenda urbana, uma teoria da conspiração. E essa é uma das coisas mais interessantes sobre o universo de Vampire the Masquerade. Esse jogo lotado de histórias que distorcem a realidade do mundo de uma forma muito criativa e legal, acoplando toda essa mística e fantasia dos vampiros, fantasmas, assombrações, lobisomens dentro do nosso cotidiano. Esse jogo brilha muito porque ele joga muito nessa fantasia de que todo beco escuro, casa abandonada e seção de esgoto não é realmente só isso, e sim uma oportunidade para algo sobrenatural se desenvolver ali. Todo mistério não solucionado, toda coisa que acontece sem explicação é sem explicação porque nós somos mortais, não criaturas da noite. Porque se a gente fosse, a gente saberia o que aconteceu de verdade. E eu acho que é isso que dá o charme para muitas das histórias
histórias dentro desse jogo, e por isso eu quis compilar algumas delas que eu gosto pra mostrar um pouco aqui pra vocês. Eu não falei de todas elas, eu acho que eu passei longe de fazer isso, na real. Tem muitas histórias interessantes nesse jogo que você pega por sair explorando e vendo o que tem nele e o que dá pra você fazer dentro dele. Eu nem cheguei a citar, por exemplo, que tem um vampiro canibal nesse jogo, mas não tem graça eu falar de todos. Você pode fazer isso você mesmo. De qualquer modo, eu espero que você tenha gostado. Eu dei uma testada em umas coisas novas que eu tô tentando fazer, meio diferentes nesse vídeo, porque eu queria aumentar a frequência desse canal, que vocês me pedem muito, e eu tô tentando organizar um tempinho pra poder fazer essas coisas o mais rápido possível, do melhor jeito possível, sem que perca a qualidade, enfim, porque esse canal é meu projeto de paixão, eu gosto bastante dele. E se você quiser ver mais coisas com mais frequente, considere apoiar financeiramente o canal, considere passar lá na Twitch e me dropar um sub, o seu Prime, caso você não vai usar. Você saiba que você pode dar um Prime de graça na Twitch pra o seu mano Ryan Red aqui. Eu compilei algumas das partes minhas favoritas enquanto eu joguei Vampire the Masquerade, que eu joguei recentemente, e que exalam essa atmosfera brutal e horripilante desse jogo gótico dos anos 2000. Enquanto eu posto esse daqui, eu tô trabalhando num vídeo muito grande sobre Stalker Gamma, que eu acho que vocês vão gostar, então fiquem ligados e liguem o sininho e se inscrevam e façam tudo que eu já falei pra vocês fazerem. Se inscreve no canal. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui, muito obrigado aos membros por apoiarem financeiramente esse canal, e é isso. Eu acho que eu te vejo outro dia. Tchau.